Bom, boa noite a todos, né? Como o Sabag apresentou, eu sou Antônio Uras, sou presidente da Associação de Ex-Alunos do INSEAD aqui no Brasil. Fazer uma abertura rápida aqui, depois eu vou passar a palavra para o Sabag, que é o diretor do Clube de Healthcare, para ele apresentar os nossos convidados, né? Queria agradecer a presença aí de todos, né? Agradecer a presença aí também do Rodrigo, que é o nosso diretor de clubes e eventos, representando a diretoria, né? E comentar com vocês que a gente está fazendo uma pesquisa, né? O nosso Clube de Anjos está fazendo uma pesquisa que está disponível a todos os associados, né? Que a gente gostaria aí de, na nossa comunidade alumni, entender melhor aí as necessidades de vocês e os desejos aí nesse tópico de investidor anjo, né? A gente tem uma série de startups que a gente já está acolhendo, que a gente já está investindo, que a gente está estimulando, né? E a gente quer saber um pouco melhor aí como que a gente continua tratando isso, que é um tema, empreendedorismo, tão importante para o INSEAD, né? Fazendo um pouco uma retrospectiva, né, já que estamos em março, né, a gente teve no dia 8, né, que é o Dia das Mulheres, e hoje nós vamos ter duas líderes mulheres conversando conosco, né, do Fleury, né? A Carla, que foi a nossa ex-presidente, o nosso diretor de comunicação, ela liderou aí um evento para discutir viagens interessantes, né? No canto superior direito tem até uma da própria Carla, do Butão, depois abaixo tem o nosso diretor de billing, com roupa aí de mergulhador, né? Então, hoje foi um evento bastante interessante, foi uma pizza no Haskell, a gente teve uma afluência muito grande, e o que foi mais legal é que a gente teve uma afluência muito grande das pessoas aí da turma nova, né, da pessoal que terminou o MBA em 2021, né. O próximo evento que a gente está planejando vai ser agora no começo de abril, né, vai ser um happy hour, né, do chapter do Rio de Janeiro, né, então o William está liderando aí um happy hour para reunir os nossos aluminais que estão lá, que os nossos aluminais que estão no Rio, né. A gente está com uma promoção bem interessante aí para os primeiros inscritos, né, para ganharem uma comanda, né, para poder utilizar em drinks, aí, em petiscos. Vai ser um evento legal, né. E, além disso, tem mais um outro evento em abril que a gente vai estar lançando aí o convite daqui a pouco, que, por enquanto, aí é uma surpresa, né. Na verdade, tem um próximo evento ainda em março, que a gente quer fazer um evento sobre diversidade racial, né? A gente quer falar um pouco sobre como que a gente faz para atrair para MBAs, para atrair mais pessoas negras, para atrair mais mulheres, né? Então, vai ser um evento também bastante interessante. Falando especificamente de healthcare, né, o clube que é liderado aí com tanta maestria pelo Alexandre Sabag, né, a gente teve aí um evento em novembro, né, que foi um evento com o Flávio Bitter, né, para falar um pouco de como lidar aí com o custo de saúde, né, que tem aumentado muito, né, e como que a gente consegue fazer isso de uma forma sustentável, né, um custo que está ficando cada vez maior para as pessoas e sobretudo, para as empresas, né. E aí, para falar um pouco desse evento, né, das duas mulheres, eu vou passar a palavra aí para o Sabag e deixar ele apresentar a Jeane e a Carolina, além de passar a palavra para elas, tá? Sabag, contigo. Muito obrigado. Bom, então, mais uma vez, obrigado aí a todos que estão participando aqui do evento. A gente está vendo que já temos um número bastante expressivo, já chegando a 30 participações. Jeane e Carolina, mais conhecida por Carol, né? Então, doutora Jeane Tsutsui e doutora Carolina Lazzari, são duas médicas, né? Ambas formadas pela USP. A Jeane, ela hoje ocupa a posição de CEO do Grupo Fleury, né? Com uma trajetória bastante longa na área médica e depois fazendo uma migração gradual para a área de gestão, assumindo posições-chave, e também com formação em gestão nas escolas de negócios dos Estados Unidos, né? E também a Carolina, que também, então, médica, e se divide entre várias, né, em vários papéis, né, que você estava me dizendo agora há pouco, mas os principais deles da parte profissional aqui são chefe da infectologia no Grupo Fleury,
e também no HC da USP. E numa época de pandemia, a gente sabe o quanto que vocês estão ocupadas, as duas, então eu gostaria de agradecer o convite que foi prontamente aceito por vocês e também agradecer o Marcelo, da área de comunicação do Grupo Fleury, e também a Nicole, que ajudou na organização, que é a nossa coordenadora aqui da nossa associação. Então, mais uma vez, obrigado. Nós vamos ter uma dinâmica em que a Carolina vai primeiro nos passar as informações, números de mercado, a parte técnica, para a gente entender o contexto que a gente está vivendo, né? Que hoje em dia nós temos muitas informações e a gente entende que essa aqui é uma fonte bastante fidedigna para a gente ter informações adequadas, atualizadas, para a gente possa tomar as nossas decisões profissionais e também pessoais em cima de informações de qualidade. Esse é o propósito desse evento, tá? E então primeiro vai falar a Carolina e depois a Giane comentando sobre como que as empresas, né, o mundo empresarial pode ser assessorado por empresas de saúde que justamente trabalham, assim como o Grupo Fleury, mas trabalham para que as decisões sobre negócios e sobre pessoas que passam pela dimensão de saúde, essas decisões podem também ocorrer com melhor qualidade, a partir de serviços que, por exemplo, o Grupo Fleury oferece, de assessoramento a empresas. Então, basicamente é isso. Metade do nosso tempo, na próxima 1h30, vão ser as duas apresentações, né? Na verdade, uma apresentação e uma fala, e depois, a outra metade, por volta de 40 minutos, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Só fazendo um comentário aqui, Sabag, esse evento está sendo gravado, tá? Então, a participação no evento pressupõe o consentimento aí de vocês na gravação do evento, tá? Ele só é disponibilizado para os associados na nossa plataforma. Muito obrigado. A palavra é sua, Carolina. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Muito obrigada. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite aí do INSEAD, essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse momento bastante importante que a gente está vivendo, que é essa retomada. Então, eu trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, com dados a respeito de como está evoluindo a pandemia nesse momento, dados mais técnicos, que a seguir deixo com a doutora Jeane para falar um pouquinho também sobre os dados de mercado, de algumas práticas que nós temos tendo aqui no Fleury. Vocês visualizam minha tela? Ainda não. Está carregando? Não parece estar carregando, Carolina. Eu apanhei um pouco, quando você clica em Share Screen, vai aparecer várias telas, você tem que escolher uma das telas que aparecer e clicar nela. Não, isso está ok, mas eu estou me lembrando aqui que eu acho que talvez o bloqueio aqui do Wi-Fi. Deixa eu só mudar de rede rapidinho, eu já faço isso. Eu tive esse problema numa apresentação passada também, agora que eu estou me lembrando dele. Carol, enquanto você coloca a apresentação, eu queria aproveitar esses minutinhos enquanto você projeta para realmente agradecer ao Uras, ao Alexandre, a oportunidade de a gente estar aqui. E também agradecer não só a vocês pelo convite, mas também a todos que estão aqui conosco. Então, a gente espera que seja um bate-papo, algo bastante dinâmico, e que a gente possa contribuir para a reflexão desse momento de retomada, compartilhando um pouco a nossa experiência. É realmente muito gostoso estar com vocês, porque a gente sabe o quanto que é importante, né, nesses momentos, não só a gente levar a informação, mas troca de ideias mesmo. Então, eu espero que seja algo muito, muito dinâmico, para a gente conseguir fazer algo bastante produtivo para todo mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês
nesse fim de tarde, tá? Carol, Agora se você vocês não... conseguem visualizar? Continuamos sem visualizar. Eu tô visualizando Eu aqui. também estou visualizando. Eu tô Agora visualizando. sim? Sim. Agora saiu. Agora Agora saiu deixou. mesmo, porque a gente tinha falado que não. Então, vou Não, agora volta lá. pelo mesmo caminho. Gente, só uma curiosidade aqui, acho que a gente comentou que a gente está no mês das mulheres, né? Então, são 2 mulheres médicas, mas a gente percebe que isso não aconteceu na área de gestão ainda, mas em medicina o número de estudantes mulheres está maior do que dos homens já, né? Então, eu fico muito feliz porque a minha filha está no 2º ano da medicina, então eu estou muito feliz com isso. Eu também contribuí para esse número, pelo menos aqui em casa. Mas, de qualquer forma, eu queria aproveitar, então, para parabenizar as mulheres aqui, tem várias aqui na nossa audiência, mas podemos começar aqui. Acho que agora vocês estão vendo, né? Sim. Ótimo. Bem, então, o tema que me foi dado foi a questão do retorno presencial, né? Eu achei que limitar a dizer somente a respeito de como fazer, usar máscara, não usar, vacina ou não vacina, para uma plateia tão diferenciada como essa que eu estou tendo a oportunidade de falar, eu acho que seria muito limitante. Então, eu optei por falar um pouco como os desafios do retorno, da condução do que a gente está vendo na pandemia agora, nesse momento. Então, eu vou falar um pouquinho da situação, bem rapidamente, como evoluiu o que a gente se perguntava ao longo da pandemia, enquanto profissionais de saúde e na linha de frente aí da resposta, as questões relacionadas à vacinação, como o vírus está se comportando em relação a isso, o famigerado uso de máscaras, que é onde se gera mais dúvidas, geralmente, e as recomendações que a gente tem praticado aqui, além dos desafios, que é a nossa resposta final para o tema da aula, não só do ponto de vista do mundo corporativo, mas também em relação aos desafios de países com renda média e baixa, como no caso do Brasil. Então, aqui é um gráfico mostrando a evolução da pandemia desde o início de 2020 até agora 2022, as diversas ondas pelas quais a gente passou, e aqui eu fiz questão de colocar esse gráfico para a gente ter uma noção, não sei se todo mundo acompanha esses números nesse formato, mas o quanto essa última onda que a gente viveu agora em janeiro, pela Ômicron, teve uma amplitude muito maior do que o que a gente já tinha vivido inicialmente. Felizmente, isso não se reproduziu também em número de hospitalizações e óbitos, boa parte disso pelo fato da gente já ter avançado um pouco em vacinação, mas ainda assim foi bastante desafiador lidar com o número de casos crescentes de maneira tão vertical como aconteceu nesse período entre fim de dezembro e janeiro aqui no Brasil. Então, a onda do Brasil reproduz muito bem, o gráfico no Brasil, da mesma fonte, reproduz muito bem o que a gente viu no mundo, né? Com muito mais oscilações, é verdade, mas aqui todo mundo passou por essa onda de Ômicron recentemente, que foi bastante desafiadora. O que é interessante a gente falar é que, apesar de a gente estar vendo que no Brasil a gente está num momento de queda, e isso é bastante animador e tem possibilitado essas flexibilizações, principalmente de uso de máscara, de ocupação, de retorno às atividades presenciais, ainda não dá para dizer que acabou e que a gente não vai ter uma nova onda em breve. Então, eu trouxe os dados aqui como exemplo da França e do Reino Unido, que já estão vivendo um novo aumento de número de casos depois da onda de Ômicron. Então, isso provavelmente se deve às flexibilizações e também a um subtipo de Ômicron, que já tem sido bastante falado na mídia, que é o BA2, e que tem favorecido também esses rebotes pós-Ômicron que a gente já está vendo na Europa. E aqui no Brasil a gente já tem 30% das cepas que são sequenciadas são desse subtipo. Então, pode ser que a gente tenha alguma coisa por vir aí nas próximas semanas, tem algumas coisas de carnaval, então pode ser que a gente volte a ter algum rebote aí nas próximas semanas. O dado oficial do Brasil, então, é um momento de queda, mas precisamos ficar de olhos bem abertos. Esse aqui é um exemplo da China, que foi a chegada da Ômicron na China, então vejam que curva assustadora do que está acontecendo por lá. Então,
para responder, a pandemia acabou? Não, não acabou, por mais que a gente se sinta mais seguro agora nesse momento com o uso de máscaras. Desculpa, com a vacinação. É importante ressaltar que nós temos um problema grave nesses países de renda média e baixa, e o Brasil não é diferente, que a gente testa muito menos e tem sistemas de notificação muito menos robustos do que os países desenvolvidos de renda alta. O que acontece? A gente, quando vê a curva, ela tem um comportamento muito parecido, mas quando você coloca junto, quando você coloca na mesma escala, aqui no eixo Y, de número de casos por 100 mil habitantes, a gente vê o quanto a nossa curva parece insignificante. Veja uma curvinha da Índia, que é bem pequenininha, e a nossa um pouco maior, mas nem se compara com França e Reino Unido, por exemplo. Isso, além de serem populações menores, mas são países que testam muito mais e notificam, unificam muito melhor esses dados. Então, aí fica o meu primeiro recado. A gente trabalhou durante toda a pandemia e continua trabalhando meio que no escuro em relação aos dados epidemiológicos reais. Então, por mais que a gente nesse momento se sinta mais seguro, está caindo realmente, estamos vacinando com uma velocidade bastante favorável, é bom lembrar que a gente toma essas medidas, mas a gente tem pouca condição de se antecipar a uma nova onda, a uma entrada de uma nova variante, algo que esteja acontecendo nesse sentido. Então, toda essa flexibilização tem que ser tomada com a calma de que pode voltar a acontecer alguma mudança epidemiológica e que a gente não vai ter muita capacidade de se antecipar a isso. Isso é bastante importante. Ao longo da pandemia, a gente teve que, a célebre frase, trocar o pneu com o carro em movimento e aprender a lidar com essa nova doença, no decorrer, estudar no decorrer dos casos acontecendo, dos óbitos acontecendo e tudo que a gente vivenciou. Então, as perguntas foram mudando, as perguntas científicas foram mudando ao longo da pandemia, e mudando, e a gente procurou respostas para isso de maneira que a gente pudesse definir de maneira segura quais seriam as melhores condutas. Então, desde aquele comecinho em que a gente nem imaginava se realmente era possível haver uma pandemia, o que rapidamente a gente descobriu da pior forma que era possível sim, passando por quais máscaras deveriam ser usadas, quais EPIs deveriam ser utilizados, se havia ou não reinfecção, se o coronavírus sofreria mutações de adaptação, até o momento mais recente, que precede e acompanha essa nossa última onda aí com a Ômicron, que são as perguntas que a gente está tentando responder agora. O coronavírus, ele continua tentando se adaptar, ele está tentando escapar da resposta imunológica, e aí tanto a resposta natural quanto a resposta vacinal, e o quanto essas vacinas que a gente já conseguiu desenvolver, elas realmente são efetivas na contenção da pandemia. Então, essas são as duas questões mais palpitantes no momento, e é baseado nelas que a gente vai ter que pensar que tipo de retomada e de flexibilização a gente vai fazer nesse momento. Então, sem dúvida, isso não há nenhuma dúvida mais no meio científico que a melhor forma de manejar e tentar acabar, ou pelo menos conviver com essa pandemia, é, de fato, a vacinação o mais ampla possível de todas as faixas etárias e com a maior eficácia possível, mesmo que isso dependa de doses de reforço e de revacinações periódicas. Vários fatores interferem na eficácia da vacina. Felizmente, em curto espaço de tempo, nós conseguimos desenvolver vacinas de eficácia bastante favorável e que, em combinação e com doses de reforço, ainda continuam protetores, mas já estamos diante de uma diminuição da eficácia diante da última variante que surgiu, que foi a Ômicron, a última variante de preocupação. Eu trouxe esse gráfico que saiu essa semana no New England, que é um gráfico em relação à terceira dose de Pfizer, só para mostrar uma figura muito gritante, muito emblemática em relação à eficácia de vacina. Então, foram arroladas mais ou menos mais de 10 mil pessoas, metade delas recebeu a vacinação com uma terceira dose, todas elas já eram vacinadas com 2 doses da vacina Pfizer, e metade delas recebeu, 5 mil e tantas, recebeu a terceira dose de Pfizer, e a outra metade recebeu placebo, da mesma maneira que de aplicação. E aí, no eixo Y aqui, a gente tem a incidência cumulativa, né, de pessoas que foram adquirindo a infecção, que foram tendo Covid,
E aqui no eixo X a gente tem quantos dias depois dessa terceira dose, que poderia ser placebo ou poderia ser vacina Pfizer mesmo. Então, percebam o quanto é gritante e precoce essa diferença. Quem recebeu vacina, até teve alguns casos, mas veja que a incidência cumulativa não chegou a 0,5%, a 0,5% aqui em relação a essas pessoas que receberam vacina de verdade. E essa curva em azul é a curva de quem recebeu placebo, mostrando uma incidência muito maior em relação a quem recebeu vacina, e essas curvas já começam a se separar, a se dissociar bem precocemente aqui, a partir por volta de 7 dias depois da terceira dose, já começou a se observar a diferença significativa. Por que eu fiz questão de mostrar? Primeiro, para bater mais uma vez nessa tecla em relação ao quanto as vacinas são realmente efetivas e o quanto é importante estimular a vacinação, mas lembrando que este é um gráfico de terceira dose. Então, já neste gráfico, eu já consigo ter um gancho para dizer, perdemos a eficácia das vacinas quando surgiu a Omicron? Sim, perdemos. Todas essas pessoas que estão aqui na curva azul, elas tinham sido vacinadas com 2 doses de Pfizer. E veja como elas ainda contraíram, evidentemente menos do que se não estivessem vacinadas, mas elas se infectaram sim, e quem recebeu a terceira dose recebeu uma proteção adicional. Então, isso é uma coisa importante. Estamos vacinados? Sim. Estamos protegidos em relação à Omicron e às próximas variantes que podem surgir? Possivelmente não. Então, ainda não dá para baixar completamente a guarda. E qual que é a realidade aqui no Brasil? Nós realmente temos um índice grande, uma proporção grande da população vacinada com primeira dose, aqui em verde claro, vacinado com segunda dose, que seria o esquema básico completo, mas uma proporção bem pequena ainda de pessoas que já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Em números, 85% da população brasileira já recebeu pelo menos uma dose de vacina, 75% já recebeu o esquema inicial completo, a maioria das vacinas, o esquema é de 2 doses, e a da Janssen é de 1 dose só, mas somente 35% da população recebeu pelo menos uma dose de reforço. Ou seja, esta população bem menor é que realmente tem uma proteção mais adequada quando a gente fala de Ômicron e provavelmente de novas variantes que ainda podem surgir. Então, estamos vacinados? Estamos. Estamos protegidos? Aparentemente não o suficiente. Não sei se todo mundo, na comunidade em geral, boa parte das pessoas não tem esse entendimento. Já estão com aquela sensação de que estamos vacinados, estamos liberados, podemos voltar à vida completamente normal. Além dessa questão de nem todo mundo ter a terceira dose, que à medida que as variantes vão emergindo, elas conseguem evadir a ponto de reinfectar pessoas que já tiveram Covid, também de infectar pessoas vacinadas com esquema completo, a gente tem uma inequidade vacinal muito grande também em relação aos países de recursos menores e aqueles que a gente chama de lower and middle income. Então, a gente tem no mundo países que ainda não chegaram a 20% da sua população vacinada, com as 2 primeiras doses, que dirá a dose de reforço. Já temos países que já aplicou mais doses do que a sua população, mas ainda temos uma quantidade considerável de pacientes, de países que não vacinaram suficientemente. E qual que é a importância disso? Enquanto houver circulação maciça do vírus em qualquer região, essas regiões podem servir de celeiros para mutações do vírus, à medida que ele se replica e circula, e a emergência dessas novas variantes de preocupação. E foi o que aconteceu na Omicron, a Delta, mas esse é que a gente viu acontecer na Índia, que estava com a pandemia descontrolada, e a Omicron, que embora tenha sido sequenciada na África do Sul, provavelmente teve origem ali em Zimbábue, Tanzânia, também países que vacinaram muito pouco. E eu trouxe esse gráfico para mostrar o quanto o comportamento vem se modificando no sentido de que o intervalo entre o surgimento de uma mutação ou de uma variante de preocupação, entre uma e outra, esse intervalo está cada vez menor e existe cada vez mais rapidamente essas variantes se tornam a predominante.
Então, enquanto aqui, por exemplo, da alfa até ser substituída pela delta, a alfa começar a conseguir chegar a quase 100% das variantes circulantes, foi uma curvinha mais inclinada, e aqui, a partir da delta e da ômicron, em menos de um mês, aqui na delta diria algo em torno de 3 meses, mas já na ômicron, em menos de um mês, depois da introdução no país, a gente já via ela se tornar quase 100%, mostrando a altíssima transmissibilidade, maior do que as variantes anteriores, e aí, juntando com o que eu falei anteriormente, de que a gente monitora pouco, tanto no sentido de dados de notificação, quanto no sentido de monitoramento de novas variantes, a gente acaba ficando no escuro para prever esses acontecimentos. Então, dá para flexibilizar nesse momento? Dá, mas a gente está completamente armado dos dados e da vigilância que a gente precisa para saber o que está acontecendo? Isso, bem menos. Então, com o nosso cenário de vacinação e o cenário mundial de vacinação e possibilidade de emergência de variantes, a gente ainda não consegue confiar somente na vacina, ainda há sim a necessidade de outras medidas de prevenção, como distanciamento e uso de máscara. E aí eu trouxe esse gráfico que eu acho bem interessante, mostrando que todo mundo ouviu aí durante a pandemia esse termo R0, que é o número de casos produzidos por transmissão a partir de um único caso. O R0 é quando você não tem nenhuma intervenção, é o comportamento natural da doença. E o RE seria qual é a transmissão, o mesmo conceito de quantas pessoas são infectadas a partir de um caso, mas considerando todas as medidas que estão sendo utilizadas naquela comunidade. E aí, evidentemente, quando o que está sendo estudado é máscara, o quanto a medida, no caso a máscara, impacta no R0, ou seja, o quanto o RE é mais baixo que o R0, depende do quanto a população adere à máscara e do quão eficiente essas máscaras são no poder de filtração. Então, o cenário ideal é a pontinha mais azul aqui, que é aquele momento em que você tem, quanto mais azul, melhor, né? Que é aquele momento que grande parte da população, utiliza máscaras de boa qualidade. Então, quando você joga essas duas variáveis em cima do comportamento natural da doença, você diminui muito esse índice de transmissão. E aí a gente consegue visualizar matematicamente que quanto mais estiver ocorrendo a transmissão, por exemplo, por causa de uma emergência de uma variante mais transmissível, mais importante é o uso da máscara. Então, nós vivemos isso com a Ômicron, agora que a circulação está baixa, talvez realmente o uso da máscara não seja tão importante quanto foi em janeiro, por exemplo, mas se a gente tiver a introdução de uma nova variante altamente transmissível, é possível que a gente tenha que dar alguns passos atrás em relação à flexibilização. Mudou aí o assunto durante a onda de Ômicron, que, pega logo o Ômicron, porque ela é levinha, quase não tem sintoma, todo mundo ficou bem, teve pouca hospitalização e óbito, e aí você já fica mais imune mesmo, não tem problema, não precisa prevenir tanto a Ômicron. Isso não é verdade por alguns motivos. Se a gente falar de outras variantes que podem emergir, não necessariamente o fato do vírus tentar se adaptar melhor ao seu hospedeiro, não necessariamente isso vai resultar em variantes cada vez menos patogênicas. A Delta tinha uma patogenicidade muito grande, embora já fosse uma das últimas, e produzia casos bastante graves. Felizmente, ela não se tornou dominante aqui no Brasil. Mas a gente tem que ficar sempre vigilante, não necessariamente isso é um mito de que cada nova variante vai ser mais fraquinha. E provavelmente o que nós testemunhamos de menos hospitalizações e óbitos por Ômicron está mais relacionado à vacina do que a mudanças da própria variante. A efetividade da vacina ela já se provou ser inferior para a Ômicron, com 2 doses, do que com as variantes anteriores. Então, cada vez mais a gente pode ter aí emergência de novas variantes que podem sempre... E tem aquela questão de que mesmo que a hospitalização e óbito seja um pequeno percentual, se você deixa a pandemia descontrolada de maneira que produz um número de casos muito grandes em números absolutos, mesmo esses pequenos percentuais de pessoas que vierem a ter complicações e chegar a óbito vão ser números absolutos grandes que vão ter impacto bastante importante na população, principalmente aqueles mais vulneráveis.
E o que a gente viveu de muito grave durante a Ômicron, por mais que internou menos e morreu menos, nós tivemos um absenteísmo do ponto de vista das forças de trabalho extremamente impactante, sou capaz de dizer, em todos os setores. Foi um grande desafio a gente conseguir manter as coisas funcionando com a quantidade de afastamentos que ocorreu. Então, ainda que a gente produza, que o impacto produzido por cada nova variante que venha a surgir não seja tão pesado no sistema de saúde como já foi em momentos anteriores, mas em termos de força de trabalho, elas podem sim continuar sendo bastante impactantes e a gente vai ter que pensar como é a melhor maneira de lidar com isso. Até porque, ainda que o caso, o momento agudo da infecção seja pouco sintomático, a gente ainda não sabe em que proporção esses casos vão evoluir para longo Covid, que é aquele quadro clínico arrastado, com complicações tardias, e que cada vez mais a gente está vendo que isso ocorre, mesmo em pessoas vacinadas, mesmo em pessoas que tiveram sintomas leves no início, e que a gente ainda está aprendendo quais são as reais causas e como manejar. Para finalizar, então, o que a gente tem praticado em termos de recomendações aqui internamente no Fleury? A gente tem, em São Paulo, permanece a obrigatoriedade de uso de máscaras em serviços de saúde, então, para a gente, essa decisão aqui em São Paulo ficou mais fácil, mas em outras regionais não, já liberou completamente. Mas mesmo nessas regionais em que todo o uso de máscara já não é mais obrigatório, a gente mantém o uso de máscara para os colaboradores que estão nas nossas unidades de atendimento, hospitalares ou ambulatoriais, entrando em contato com o cliente. Tem estimulado também o uso de máscara por clientes, considerando que ali tem mais chance de ter alguém doente, seja infectado e transmitindo, seja vulnerável a adquirir essa infecção e ter complicações. E continuamos no intenso serviço pela parte da saúde ocupacional de estimular e monitorar a vacinação dos nossos colaboradores e monitorando os dados de infecções internamente e os nossos dados de positividade para tentar vislumbrar um pouco do comportamento da pandemia, além dos dados oficiais. Para o ambiente corporativo, como quando não tem contato direto com o nosso usuário, nosso cliente que procura pelo serviço de saúde, a gente tem mantido o uso de máscara naqueles locais que são fechados, pouco ventilados e que não seja possível manter um distanciamento maior que 1 metro. E algumas áreas core da empresa, a gente também tem recomendado considerar o uso para aqueles clientes que a gente orienta. Então, no nosso caso, na área técnica, a gente está bem cauteloso em tirar a máscara. É um ambiente fechado, que, embora muito amplo, compartilha ar-condicionado na maior parte das áreas, e que pode ser propício à ocorrência de um surto, que é uma área central para nós, que não seria nada interessante a gente passar de novo, porque pelo que aconteceu na Ômicron, que a gente teve um absenteísmo bastante impactante. Parceiros e visitantes a gente também tem recomendado, e também para os nossos clientes a gente tem orientado viabilizar os modelos híbridos quando possível, talvez ainda não precise retomar tudo completamente, o que der para manter de home office para diminuir a proximidade dos colaboradores é interessante. A gente continua mantendo limite de capacidade em sala de reunião, distanciamento nas áreas de descompressão, refeitório, tudo isso para complementar a ação da vacinação entre os nossos funcionários. E para a comunidade, aqui é o que a gente tem recomendado como médicos, para todo mundo que nos procura, para os nossos clientes e nos nossos materiais educativos, é estimular sempre a vacinação em todas as faixas etárias em que for sendo disponibilizada e autorizada as vacinas. É seguro vacinar crianças, então é importante tanto para eles, que aumentou agora com um grande número de casos na Ômicron, aumentou o número de complicações também, mas também pensando neles servirem como vetores para outras populações vulneráveis em casa, e ainda continuar cauteloso para todo mundo, né? Avaliar mesmo em as grandes aglomerações qual o risco, quanto está tendo caso naquela cidade, se for melhor de máscara, continuar usando máscara em locais em que haja um risco maior de transmissão, proteger os mais vulneráveis, adotar para sempre o hábito, igual o japonês sempre teve, de se você está com sintomas gripais, ou não saia de casa, ou se não tiver jeito, saia de máscara. Isso a gente aprendeu, a gente nunca fez, aprendeu durante a pandemia e precisa continuar fazendo.
e principalmente consumir e disseminar informação de qualidade, que eu acho que todos nós aqui temos um papel muito importante nesse sentido. Esse último slide eu deixo só para vocês, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a apresentação, mas eu vejo o setor privado como muitíssimo importante para parcerias com o setor público, com os governos, no sentido de mitigar e de ajudar nos desafios de países com recursos mais limitados como o nosso, para conseguir mitigar essa pandemia que ainda está em curso e também se preparar para as próximas pandemias, principalmente no sentido de incentivar a inovação e a pesquisa, disponibilizar em parcerias para o setor público essas ferramentas de gestão, de análise de dados, que a gente já está muito mais habituado a utilizar e que são cruciais para que a gente consiga entender aquilo que a gente está tentando vencer, e, nesse sentido também, ajudar e colaborar no planejamento da mitigação dos impactos socioeconômicos que foram e ainda estão sendo gigantescos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, esse é meu e-mail, estou à disposição para perguntas e para contatos posteriores. Muito obrigada. Muito bacana, Carol, obrigada. A Carol tem toda essa habilidade de nos trazer esses dados técnicos com muita tranquilidade e evoluindo o tema, então eu acredito que ela já tenha feito aí uma cobertura completa com relação ao tema da Covid-19, tudo que a gente enfrentou. Eu vou rapidamente trazer aqui alguns aspectos mais voltados para o negócio, mais voltados para os desafios do retorno, e depois a gente pode aqui abrir para uma sessão de bate-papo, de perguntas. O Fleury, ele, durante toda a pandemia, ele teve um papel muito importante, não só para disponibilizar os testes, como a gente colocou aqui, mas também com dois aspectos. Primeiro, para ter uma visão de maior flexibilidade e inovação, e nós oferecemos um serviço chamado Cuidado Integrado para as Empresas, onde a gente ofereceu consultoria para as empresas que estavam naquele momento sem saber exatamente o que fazer. Lembrando que algumas precisavam ter atividades físicas. Então, nós fizemos uma consultoria, inclusive com parcerias, com a Fundação Vanzolini, para fazer uma orientação com aspecto ambiental. Então, ajudar as empresas a fazer um mapeamento de tudo que estava acontecendo nas empresas, o ambiente de trabalho, além de oferecer serviços de telemedicina e de mapeamento do perfil populacional. Esse cuidado integrado para as empresas, no final, a gente acabou tendo esta interação com mais de 500 empresas no Brasil, para vocês terem uma ideia do tamanho e da dimensão aí que a gente conseguiu atingir durante esse período. Mas talvez aqui o aspecto mais importante que eu queria trazer é não só aquilo que a gente conseguiu oferecer de apoio neste período, mas um aspecto que talvez chame muito mais atenção com relação à questão de desafios que todos nós estamos enfrentando neste retorno. Acho que a Carol abordou aqui alguns aspectos de atuação híbrida, e eu trago 3 aspectos que eu queria abordar aqui com vocês. O primeiro é de qual que é o papel das organizações agora, neste retorno, de fazer essa combinação híbrida. Todo mundo fala da tal criatividade, das atividades que a gente efetivamente consegue fazer, e houve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, ou seja, várias, a depender da indústria, várias pessoas não querem retornar, porque viu benefícios de uma maior flexibilidade, de você poder trabalhar de qualquer local e voltar ao trabalho. Muitas vezes você tem até uma questão geracional envolvida, então vale a pena você estar todo mundo no escritório de novo? Acho que a resposta é não, porque todo mundo percebeu que dá para fazer muita coisa de forma híbrida, porém é fato que o ser humano, pelo aspecto social,
tem uma série de atividades que a interação presencial ela ainda é muito válida. Os aspectos de criatividade, de estabelecimento de vínculos de confiança, de realmente você conseguir lidar com conflitos de uma maneira olho no olho. Então, tem aspectos aqui comportamentais interessantes para essa volta. O segundo aspecto que eu queria trazer para vocês é que, de fato, a gente viu, com todo esse distanciamento, com toda essa sobrecarga que a gente teve, um aumento do número de doenças mentais. Isso é comprovado e a doença mental já era uma preocupação que a gente tinha antes da pandemia. É fato que depressão, ansiedade, burnout era uma realidade nas organizações antes da pandemia. Com a pandemia, os números pioraram muito. E vou dar um dado para vocês, né? Aqui falamos do mês das mulheres, estou vendo várias mulheres. Doenças mentais, os números são mais assustadores na população feminina. Seja porque houve sim uma sobrecarga com relação a educar filhos, a lidar com a situação de casa, a gente sabe que o desemprego nas mulheres também foi mais alto. Então, a situação de doença mental se agravou com a pandemia e ela se agravou mais na população feminina. E olha só a situação que nós temos agora. Nós temos que lidar com uma sobrecarga e um aspecto de doença mental que está mais grave nas organizações. Então, nós não temos a resposta se a combinação de parte de trabalho híbrido, parte do modelo que cada organização está adotando, mas é fato que a gente tem falado sobre a importância do olhar para a doença mental. E o terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês é uma mudança de comportamento de uma maneira geral. Nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos antes de toda essa pandemia. Então, os desafios agora da gente ter uma retomada, ele vai ter que lidar com os aspectos positivos e negativos disso. E a gente poderia ficar aqui 1 hora falando de aspectos positivos e negativos. É fato que, como sociedade, e nós que atuamos na área de saúde, a gente percebeu uma preocupação maior com os aspectos de saúde. Eu vou dar dados concretos para vocês. Mesmo com a situação econômica do país, houve um aumento do número de beneficiários na saúde suplementar no país no ano de 2021. A gente acabou de ver os dados mais recentes da ANS, e hoje nós temos 49 milhões de brasileiros com acesso à saúde suplementar. Houve um aumento do número. Muitas pessoas poderiam pensar, nossa, a gente está com um índice alto de desemprego, mas essa preocupação com saúde, ela se acentuou. Segundo aspecto que eu vou trazer para vocês, população brasileira envelhecendo e envelhecendo rápido, temos um aumento do número de doenças crônicas de uma maneira geral, com o envelhecimento da população, temos um baita de um desafio em termos de sustentabilidade do setor de saúde. Eu acho que esse, inclusive, foi um tema que foi abordado no último encontro de vocês, né, com o Bitter, sobre como lidar com o desafio de sustentabilidade do setor de saúde. Então, é algo que nós vamos ter que lidar com todo esse desafio que a gente falou aqui agora. E o terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês é o desafio que nós temos com relação ao acesso à saúde. Somente 25% da nossa população brasileira tem acesso à saúde suplementar, como eu falei, aumentou ainda o número de beneficiários, mas só 25% tem acesso. Então, como que a gente vai fazer diante de todo esse desafio que a gente acabou de falar? Envelhecimento populacional, aumento de doenças crônicas, 25% da população tem acesso ao sistema de saúde e uma baita de uma desigualdade social que piorou com essa pandemia. Como que a gente que está na área de saúde olha isso? Então, diante de tudo isso, o que eu posso trazer aqui para vocês e mais para as nossas reflexões aqui são algumas ações que nós
como uma empresa que atua no setor de saúde, a gente tem feito, né? Carol mostrou para vocês todo o cuidado que a gente teve durante a pandemia e continua tendo com relação ao atendimento das pessoas que nos procuram. Em nenhum momento nós paramos o atendimento e foi um desafio a gente manter o atendimento, porque no começo tinha muita dúvida com relação a quais são os protocolos adequados. Então, aqui, Celso Granato, Carol, estiveram à frente de todas as nossas ações para estabelecer protocolos, para trazer as informações de qualidade, não só para a gente, como grupo que atuou e continuou fazendo atendimento, mas para fora, para todas as empresas que nos procuraram pedindo ajuda, informação. Então, isso foi fundamental. Segundo aspecto, não só dar suporte do ponto de vista de qualidade, de saúde física, mas também saúde mental. Para vocês terem uma ideia, durante todo esse período, a gente instituiu apoio psicológico por telemedicina, a gente instituiu sessões de suporte ao colaborador e aos familiares, e a gente viu uma procura gigantesca. Por quê? Porque, embora isso já fosse uma situação, como eu falei, é fato que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas, muitas vezes, estão convivendo com situações de ansiedade, de depressão, de insônia, e que precisam de um certo apoio psicológico e até psiquiátrico mesmo, a depender da situação. Eu já estive em painéis com colegas psiquiatras que falaram que eles nunca trabalharam tanto como eles estão trabalhando agora, tá? Então, é uma situação, aqui falando de uma maneira geral, de alerta e é um ponto importante que nós também atuamos. E também nós, aqui no Grupo Fleury, mudamos o posicionamento estratégico diante de tudo isso. Como eu falei, tivemos que inovar, tivemos que flexibilizar as nossas ações, fizemos muitas parcerias para levar informação para a sociedade. A Carol falou um pouquinho sobre o aspecto de informação para a sociedade. O tempo inteiro a Carol, o Celso estavam na mídia falando, levando informações de qualidade, que foi uma necessidade. Fizemos ações em parceria com o IBOP, com as organizações para fazer estudos epidemiológicos, e fizemos aqui em São Paulo uma série, publicamos, né, uma série de informações com relação a como que estava a pandemia, continuamos com vários estudos. Também tivemos um novo posicionamento estratégico do grupo durante todo esse período, de não só fazer diagnóstico, mas ampliar nossa atuação para outros elos, e tivemos um reforço do aspecto ESG. Por que eu estou trazendo isso? Para finalizar esse momento aqui de reflexão, todo mundo foi impactado por uma mudança muito grande, e ESG, algo que o Grupo Fleury sempre teve um aspecto muito forte de sustentabilidade, mas fazendo o link de tudo isso que eu falei, as pessoas perceberam que ter saúde é fundamental para fazer tudo. Temos um aspecto de impacto social muito grande a partir do momento que a gente leva a saúde para as pessoas, e o aspecto do S, de levar mais acesso à saúde de qualidade no Brasil, foi um grande motivador de um novo posicionamento do grupo, de crescimento, de ampliação em segmentos onde a gente atua, de atuar com telemedicina, por exemplo, para poder atender pessoas no Brasil inteiro, e de ter um aspecto social maior num país que tanto precisa e num momento onde as pessoas se viram mais vulneráveis, tá? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Último aspecto é o aspecto de liderança. Não temos como fazer tudo isso que a gente está falando, né? De mudança de posicionamento estratégico, de olhar para o ESG
de uma maneira transversal, incorporando isso realmente no modelo de negócio, de continuar liderando organizações que têm não só os desafios econômicos de cada organização, mas um desafio no momento, no ano de 2022, em que você tem um cenário geopolítico, um cenário econômico, um cenário de pressão inflacionária gigantesco, e mesmo assim a gente está tendo que crescer, que mostrar resultados, que olhar para o nosso impacto ambiental, social e de governança, se a gente não tiver lideranças equilibradas, lideranças que consigam navegar por ambientes extremamente ambíguos, e que consigam ter muita flexibilidade para mudar o curso das organizações. A gente costuma falar, né? O que a gente ficava estudando de mundo VUCA, agora foi uma virada completa em todas as nossas organizações. Então, é isso que a gente está tendo que conviver, né? De ter o equilíbrio, de lidar com o aspecto humano, mesmo por meio de interações online, de acolher, de saber detectar quem está ali precisando de um apoio maior e continuar com criatividade, com resultado. Nós, no Grupo Fleury, somos uma empresa de capital aberto que tem todo o desafio de mercado e, mesmo assim, a gente olha e tem cada vez mais esse olhar do impacto social da saúde, tá? Então, eram esses aspectos que a gente queria trazer. Falei de uma maneira geral, mas acho que a gente abre aqui para um bate-papo e a gente está completamente aberto para qualquer tipo de pergunta. A gente espera poder contribuir de novo com uma reflexão com vocês. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado, Jane. Obrigado, Carol. Foi ótimo escutar vocês aqui. E eu gostaria de que vocês, por favor, aqui o pessoal do grupo possa fazer perguntas. Se vocês quiserem colocar as perguntas no chat, ou se não for um número muito grande, podem também levantar a mão aqui e a gente vai tentar, na sequência, encaminhar as perguntas. Tá? Mas, se preferirem, pode fazer no chat aqui. A Nicole e eu vamos orientar. Normalmente, o Uras é o que costuma fazer várias perguntas. Uras, eu estou vendo pelo seu gesto que você já está com algo na ponta da língua. Você quer começar? Puxar a fila? Quero sim. A primeira pergunta é para Carolina. Eu não sei se eu prestei atenção, Carol, mas eu não vi lá nas recomendações de Going Forward muita coisa com a relação de lavar as mãos, com relação a álcool gel. Eu ia perguntar um pouco como está agora a percepção dessa questão do vírus em superfícies. Eu sei que a preocupação muito grande com a máscara. Estou com a minha aqui, mas eu estou sozinho aqui numa sala no nosso escritório aqui de Nova York, né? Mas a gente está utilizando máscaras no escritório, né? Mas quando você está no espaço sozinho, você está sem máscara. Mas eu ia te perguntar isso sobre a questão de quando começou a pandemia, né? Eu lembro da gente chegar à compra do supermercado, a gente desinfetando o supermercado, tira o sapato, e eu vi um pouco cair isso. Caiu um pouco a questão da preocupação com superfícies, e a preocupação está sempre mais com ar e saliva? Uma excelente pergunta, Antônio. Realmente, eu acabei não colocando na apresentação, não que não se deva fazer, principalmente o uso de higienização das mãos, e seja com lavar quando for possível e álcool gel, mas de fato hoje a gente sabe que a importância da transmissão por fomites, que a gente fala, por superfícies e compartilhamento de objetos, ela é menos importante do que as transmissões por gotículas e em algumas situações até aerossol, que no começo também a gente achava que não tinha aerossol, e a gente sabe que é hoje que tem sim algumas situações particulares. Então, para este coronavírus, essa coisa de ficar lavando a compra e não é tão importante mais, hoje a gente sabe, quanto a gente achava no começo, mas é bom lembrar que isso previne outras doenças, né? Então, por exemplo, uma coisa que desapareceu da face da Terra aí, principalmente 2020, 2021, que a gente ainda estava fazendo
essas medidas mais intensamente foi conjuntivite viral, porque lavar a mão e usar álcool gel praticamente resolve transmissão de conjuntivite, que aí sim, o vírus não pula de um olho para o outro, alguém tem que passar a mão lá no olho infectado e tocar uma superfície ou cumprimentar a pessoa. Então, diarreias bacterianas, diarreias virais, entrar em casa com sapato é uma coisa que a gente já não devia, igual eu falei, os japoneses não saem sintomáticos com sintomas gripais jamais, ou saem de máscara quando não tem jeito, eles também jamais entram em casa com sapato, independente de pandemia ou não. Então, são alguns hábitos que a gente está aprendendo, que hoje a gente sabe que para a pandemia não são os mais importantes, embora importantes, mas que vale a pena continuar com algum. Não precisa lavar a cara da batata antes de pôr na geladeira, mas essas medidas de entrar em casa e álcool gel acaba tendo um impacto em outras doenças também, é importante sempre lembrar. Mais alguma pergunta? Bom, você... Oi, Alexandre. Pode falar. Oi, eu encaminhei. Boa noite a todos. Eu encaminhei a pergunta para a doutora Carolina, eu mandei só para ela, não sabia como é que eu poderia encaminhar as perguntas, mas posso formular aqui para todos. Queria saber, Carolina, se tem uma explicação para esse aumento aí, assustador dos casos que estão acontecendo na China, e se isso é um perfil que pode acontecer no Brasil também. É uma outra onda que devemos esperar para daqui a alguns meses, ou você acha que tem circunstâncias locais que justificam esse aumento de casos? Felizmente, quando começou a gente ter notícia de lá que estava subindo muito o número de casos, você viu na curva que era uma dimensão muito maior do que qualquer momento anterior lá. A gente também ficou meio em pânico, pensando exatamente isso, o que está acontecendo lá e quando vai chegar aqui. Mas, felizmente, o que parece que aconteceu lá é que a Ômicron chegou mais tarde. Então, provavelmente, o que parece que eles estão vivendo agora é o que nós vivemos em janeiro. Porque como eles adotaram a política de Covid-0 e sempre foram muito intensos, muito né? Eles acabaram tendo menos casos que o resto do mundo, principalmente considerando a população deles, e acabaram tendo as variantes, algumas nem chegaram lá, e a Ômicron acabou demorando mais para chegar. Então, eles estão vivendo agora o que a gente já viveu. Então, exatamente o que está acontecendo lá, a gente pode ficar tranquilo que já passou. Mas pode, e a gente não está livre, como eu falei, de emergência de uma nova variante que já tem um comportamento em relação às vacinas, em relação à imunidade natural de quem já se infectou, que permita uma nova grande onda. A gente ainda não está naquele momento que a gente dá para respirar, não dá para prever se e quando, mas as condições para isso ainda existem, infelizmente. O que a gente está vendo na Europa é que, por exemplo, países que tiveram ondas menores da Ômicron pelo subtipo BA1 estão tendo agora um rebote por BA2, que não chega a ser outra variante, mas ela é um pouco diferente. Então, pode ser que a gente tenha isso aqui e pode ser que a gente tenha algo maior ainda, se uma variante mais diferente ainda surgir. Enquanto houver letras no alfabeto grego, o perigo existe. Posso fazer uma pergunta? Fernando, só uma coisa. Acho que a Cíntia está com a mão levantada. É que tem algumas pessoas que já fizeram, mas pode fazer a pergunta, mas depois acho que tem a Cíntia e acho que tem Raul também. Duas pessoas que levantaram a mão. Na frente, não tem problema nenhum. Não, mas por favor. A pergunta era simples. Aqui nós estamos falando de terceira dose. Você mostrou um gráfico interessante, Carolina, que mostra que a terceira dose é super relevante, né? E agora nós estamos já aqui em São Paulo, por exemplo, começou a se aplicar a quarta dose, já para os grupos mais idosos, né? Nós estamos aqui correndo o risco de ter quinta, sexta, sétima, oitava dose, ou existe a chance de a gente começar a ver uma vacina 2.0 que vai funcionar de outra forma, ou pelo menos que vai ter uma prevalência, vai ficar, vamos lá, com a gente por mais tempo? Porque aqui, não sei se o que é mais relevante aqui é o fato de que você tem novas cepas, novas variantes aparecendo, ou o fato que também se noticiou muito que com o tempo a própria imunidade cai
né, das vacinas atuais. Não sei se existiria uma perspectiva de ter vacinas que não tenham essa queda. Se é que tudo isso que eu falei não é fake news. Então, se for, por favor, me corrija. Não, você está coberto de razão em tudo que você perguntou, eu só não tenho resposta para as suas dúvidas. As suas dúvidas são extremamente pertinentes, eu só não consigo respondê-las. Porque, de fato, a gente tem já a demonstração de que há queda dessa imunidade, não só em relação a gente ter o que a gente consegue estudar mais prontamente, a resposta tumoral, que é a quantidade de anticorpos, isso cai mesmo, tanto pela infecção natural, quanto pela pós-vacinação. A gente está entendendo melhor também o que sobra disso na memória de resposta celular, que com certeza sobra. Agora a gente não sabe ainda o quanto sobra e por quanto tempo sobra. O que a gente prevê, e aí de uma maneira até um pouco intuitiva, é que vai chegar um momento que a gente vai ter um cenário parecido com o de influenza, que o vírus vai ter sofrido já as principais mutações relacionadas à evasão do sistema imune. Então, como é um vírus que chegou, é novo para esse hospedeiro, né? Chegou no ser humano agora, as mutações que surgem são bem mais relevantes, porque ele está se adaptando a esse novo hospedeiro, e daqui a pouco ele já vai ter feito as mais importantes e vai ter menos essas mudanças tão radicais. E aí, provavelmente, a gente vai conseguir estabelecer um período que é relacionado menos à mudança do vírus e mais a essa duração da resposta vacinal, para que a gente faça uma vacinação periódica, como a gente faz para a influenza. Então, a influenza a gente consegue, durante um bom período, alguns anos, ficar aí vacinando anualmente e proteger a maior parte da população com essa vacina, monitorando e mudando a composição da vacina anualmente. Tem um momento que o vírus consegue um rearranjo e consegue fazer uma pandemia, como ocorreu, por exemplo, em 2009. Então, pode ser que o comportamento do coronavírus, em alguns anos, chegue a isso. Agora, nesse momento, o que parece é que sim, enquanto estiver emergindo essas variantes com uma capacidade grande de evasão desses anticorpos vacinais, a gente realmente vai ter que fazer vacinações em intervalos curtos, porque vocês viram aquele gráfico para a gente que está nessa área, dá um quadro, porque divergir tanto a curva entre placebo e vacinação real é tudo que a gente precisa para mostrar para os antivax, né? E faz efeito mesmo, e a gente percebe, o lado bom é que a vacina protege com mais uma dose, o lado ruim é que a gente percebe o quanto realmente a Ômicron foi diferente em termos do quanto a vacina protegia. Então, a gente ainda está vivendo um momento que essas revacinações devem ser curtas, a gente vai parar de contar até chegar a essa periodicidade mais fixa. Obrigado. Cíntia, por favor. Obrigada pela apresentação de vocês, um tema super relevante e tão necessário, ainda que não tenhamos todas as respostas, né, Carol? A gente precisa falar sobre isso. Queria fazer uma pergunta para a Giane. Você falou muito das doenças mentais, a gente tem visto isso muito, né, nas empresas, nas organizações que a gente trabalha. E eu estava conversando com uma amiga do ramo de saúde, da área de saúde, na semana passada, e ela me disse que as pessoas nunca estiveram tão narcotizadas como estão hoje em dia. Ou seja, as pessoas estão recorrendo mais a remédios do que a tratamentos terapêuticos. E eu queria saber assim, um pouco de você. Você acha que é muito da questão de não saber lidar com frustração, com ansiedade, com tristeza, porque a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Claro, tem o caso de depressão, eu mesma passei por isso há algum tempo atrás, mas assim, a gente não está indo muito para o remédio. E aí é interessante quando você falou que vocês investiram muito também na saúde mental. Como que a gente faz para prevenir, né? Porque senão, e eu estou falando de pessoas jovens, a gente está cada vez mais jovens fazendo uso de medicamentos controlados. Como que a gente faz para, nesse retorno, né, dessa pandemia, a gente acolher essa nova necessidade, mas sem passar a ser uma população de todo mundo usando remédio controlado, sem tratar realmente a causa raiz daquilo que está trazendo essa angústia, né, essa depressão muitas vezes. Perfeito, Cíntia, obrigada aí pelas perguntas. Eu abordei esse tema exatamente porque nós estamos aqui num contexto de volta e você tem razão, como a gente consegue não só fazer um acolhimento, mas também a gente consegue fazer este equilíbrio. Vou trazer aqui, tem até algumas perguntas.
de novo, doença mental, a gente já vinha vendo um aumento de até 20% na incidência de uma maneira geral antes da pandemia. Com a pandemia, a depender da estatística, esse número chega a aumentos bastante alarmantes, tá? E aí, tem alguns aspectos, Cíntia, que eu queria abordar aqui com você. Primeiro aspecto é com relação a o que a pandemia trouxe de desequilíbrio para as pessoas. De repente, pessoas que tinham algumas atividades, elas se viram mais presas em casa, com uma sobrecarga que, a depender da situação, você fica aí 12, 14 horas em reuniões de forma contínua. Quem já não teve esse sentimento de que está realmente bastante exausto com isso, e com o aspecto de uma sobrecarga psicológica muito grande, porque todo mundo foi bombardeado com informações da área de saúde, inclusive no período da pandemia, de morte, e isso leva a uma sobrecarga, tá? Então, qual que é a visão? Você tem razão, os dados de Pharma mostram um aumento bastante grande de uso de medicamentos. O segundo aspecto é porque nem sempre você consegue ter o equilíbrio de exercício físico, uma dieta adequada, de uma condição de interação social que é importante para o ser humano. Então, houve um momento de uma sobrecarga muito grande. Talvez o ponto agora no retorno é como que a gente consegue trazer um pouco mais de visão de mindfulness, de meditação, de uma série de outros aspectos que possam nos ajudar a lidar com uma certa situação de sobrecarga e uma situação de evitar tanta medicação, tá? Aqui a gente tem que separar o que é ansiedade, o que é uma situação de burnout, de quadros patológicos. A Jane travou? Eu acho que travou, né? Oi, tá me Jane, ouvindo? travou por 30 segundos. Vocês estão me estava ouvindo nos agora? quadros patológicos. A gente parou no patológicos. Perfeito, vamos ver se a gente retoma aqui. Então, o que precisa realmente é ter situações onde você consiga dar o suporte e o diagnóstico adequado para poder encaminhar. Então, rede de apoio de saúde mental nas organizações é muito importante neste momento, tá? Tanto quanto o suporte à doença física, a doença mental é algo que a gente recomenda que seja um ponto de alerta para quem está cuidando disso e não subestimar, porque muitas vezes aquela visão anterior, né, de achar que isso é simplesmente porque a pessoa não está querendo voltar, às vezes ela está com situações ali de dificuldades reais e que precisam ser endereçadas. Então, a minha recomendação, Cíntia, é que isso seja tratado de uma maneira estrutural nas organizações. Obrigada. Acho que o André está com a mão levantada há mais tempo. Não sei se tem mais alguém. Por favor, André. Boa noite. Primeiro, doutora Carolina, doutora Jane, obrigado pelas informações. Eu queria perguntar, doutora Jane, sobre... eu lidero um escritório que a gente tem mais ou menos 100 pessoas aqui no administrativo, e por ser uma empresa média, que tem muita questão de se reinventar todos os dias, eu reabri o escritório desde junho de 2020. Né? Claro que a gente fez um processo progressivo de abrir com algumas pessoas, sempre tem os early adopters, que no nosso caso foram as mulheres, que na verdade tinham jornadas triplas, quádruplas e etc., né? E depois outros vieram bom, há bastante tempo que a gente tem um quadro completo, e quando eu digo completo, a gente está usando um sistema híbrido muito parecido com muitas empresas por aí já, né? E
E dentro desse aprendizado, inclusive com pessoas que a gente tem contratado, a gente tem visto pessoas com dois aspectos importantes. Primeiro, as pessoas aqui do escritório, todas elas se mostram bastante contentes em poder vir ao escritório e poder participar de novo, até de uma certa forma psicológica, de ter voltado um pouco ao normal. E quando a gente vai contratar, tem pessoas que pedem, por favor, para conseguir, de fato, não estar mais em home office 100%, e outras ainda falam que se tiver que voltar, estão reativos. Essas são menores e muito mais ligadas à tecnologia e etc. Né? E, nesse sentido, eu tenho quase que duas perguntas. Uma a doutora, né, no estudo que fez e na interação que teve com empresas, chegou a notar que o fato da volta ao normal tem trazido melhores, ou seja, a incidência de questões psicológicas né, de burnouts, etc., tem diminuído ou isso não tem feito diferença? Se essa questão de voltar, né, tirando um pouco muitas vezes os medos e até mesmo essa questão de uso de máscara, se isso não tem trazido um pouco as pessoas a ficarem mais tranquilas e menos estressadas com o tema. E, nesse sentido, será que, bom, tem muita empresa que está voltando agora, né, fazendo a retomada agora, mas muitas, como a minha, que já voltou há algum tempo. Será que talvez isso não esteja acontecendo, talvez um pouco tarde demais, caso seja, de fato, verdadeira essa questão de que houve algum tipo de melhoria nas questões psicológicas das pessoas que já voltaram ao presencial? Não sei, essa é uma pergunta mais aberta sobre, talvez, esse contato com tantas empresas que vocês tiveram. André, obrigada pelas colocações. Na verdade, a gente não tem a resposta por completo, tá? Eu vou tentar trazer aqui alguns dados que nós temos. Primeiro, André, tem um aspecto, você mencionou, que é natural, que as empresas de tecnologia, a gente viu que muitas, elas estão com uma dificuldade gigantesca em trazer as pessoas de volta. Porque as pessoas estão vivendo, às vezes, até em outros locais. As pessoas realmente queriam já tinham um perfil de gostar de tecnologia, de gostar de fazer, ter uma flexibilidade maior de horários e poder fazer uma conexão, e ficam muito bem com o tal das reuniões online. Essas empresas, o que elas perceberam? Inclusive, vocês estão vendo, né, informações de que se você se forçar a volta, eles vão perder talentos. E olha só que interessante, porque depende muito de um perfil. Outras empresas têm a característica que você falou, né? Aquelas empresas que têm um olhar muito voltado, que é o nosso próprio caso, né, do cuidado ao cliente, da interação com o cliente, né, elas voltaram bem, e eu acho que nesse aspecto fez até, para a criatividade, para a interação, foi até positivo, tá, André? Porque você meio que aliviou um pouco, você separou o ambiente, você citou aí a questão das mulheres, tem mulheres que relatam, olha, se eu estou trabalhando em casa, eu estou, ao mesmo tempo, com uma sobrecarga, porque eu estou tendo que olhar para os filhos, eu estou tendo que fazer tudo, e, de uma certa forma, a volta ao escritório, algumas pessoas relatam que conseguiu fazer um pouco mais de separação, que conseguiu trazer um pouco mais de equilíbrio, tá? É muito heterogêneo, tá? Então, nós não temos dados estatísticos para te dizer e nem recomendar o que as empresas devem fazer. Vai ter que ter uma sensibilidade do perfil da população mesmo. Para a gente estar claro que quem tiver na área de tecnologia não vai conseguir forçar a volta, porque senão vai perder os talentos, e os talentos vão realmente simplesmente trocar por aquelas empresas que aceitam toda a flexibilidade, porque é um perfil de colaborador, tá? Então, não tem receita de bolo. O que a gente coloca é a necessidade de você abrir canais para você conseguir capturar percepções. Sejam percepções de que provavelmente o modelo híbrido, aquelas reuniões mais de simplesmente rotina, operacionais, fazer online mesmo,
enquanto aquelas em que você precisa engajar o time, você precisa ter discussões difíceis, fazer presencial. Não tem receita de bolo. O que a gente percebe é que, tanto de um formato como do outro, a questão de você ser mais aberto em algum momento, ou ter canais que detectem questões psicológicas de saúde mental, elas são necessárias em todos os aspectos, tá? Então, vai muito da conscientização do gestor, que está com aquela determinada equipe, de conseguir saber que o problema existe para poder direcionar, assim como a organização, como eu falei anteriormente, ter estruturas para isso, tá? Eu vou dizer, André, que aqui no Fleury nós não paramos, né? Então, as áreas técnicas, como diz a Carol, o tempo inteiro trabalhando, as unidades de atendimento o tempo inteiro atendendo, e no corporativo a gente fez um híbrido sem forçar a volta, mas deixando as pessoas um pouco mais livres para poder fazer. Eu já tive interações com vários colegas que colocaram assim regra, né? Não, a segunda, quarta e sexta tem que estar aqui, vai de cada organização, cada um vai ter que achar o seu caminho. O que é importante? Para quem voltou presencial, ter esses cuidados que a Carol mencionou. A gente não pode subestimar que a gente possa ter outras ondas, né? Para vocês terem uma ideia, segunda semana de dezembro, a nossa positividade de teste de Covid era 2,5%. Segunda semana de janeiro, a gente atingiu 63% de positividade. Então, foi um pico, assim, brutal, a subida, e assim como foi a descida de Ômicron. A Carol mencionou que nós já temos BA2 circulando no Brasil, a gente faz sequenciamento, né? Então, a gente sabia que desde janeiro, fevereiro já tinha BA2 circulando, mas a gente não tem a dimensão agora com toda a liberação dos impactos que podem ter pela frente. Então, tem que conseguir ter essa flexibilidade, mas está muito atento, sim. Então, a recomendação que a gente dá para vocês se for voltar e conforme for o modelo, estar um pouco atento para ambientes fechados, continuar com álcool gel e, se possível, usar máscara se tiver ambientes fechados. Queria só aproveitar, e se eu puder, Alexandre, complementar, uma coisa que varia muito também, além desse perfil que a gente que da área técnica, a gente não teve nenhum momento em que a gente estivesse afastado da sede, né? É que a gente percebe que varia muito também dos funcionários, dos colaboradores, de acordo com o momento que está passando na pandemia. Então, agora, em janeiro, por exemplo, a gente viu muitas pessoas que estavam ali o tempo inteiro, 2020, 2021, que não estiveram afastadas em nenhum momento, porque são atividades necessariamente presenciais, como são de área técnica, e que em janeiro começaram a ficar com medo de não querer vir, e teve uma angústia muito grande nos momentos em que havia limitação de acesso a teste. Então, as pessoas procuravam muito a gente sem saber o que fazer, porque determinado familiar que não tinha convênio, ou que foi marcar pelo convênio e só tinha o teste daqui 2 semanas. Então, as pessoas... são outras angústias não relacionadas necessariamente à atividade dela no trabalho, mas que tem a ver com as outras coisas que estão acontecendo em momentos mais críticos da pandemia. E as pessoas às vezes não sabem nem como lidar, e em janeiro essa limitação do acesso a teste principalmente foi muito impactante. As pessoas não conseguiam se testar, não conseguiam testar os familiares que estavam sintomáticos, então não sabiam o que fazer. E foi fundamental aqui a atuação da nossa saúde ocupacional, que montou uma operação de guerra, né? Atendimentos assim que multiplicaram em 10 vezes o número de atendimentos por dia, e testando todo mundo, e orientando, e atendendo via o nosso serviço que os colaboradores têm acesso por telefone, a gente chama Viver Melhor, justamente para dar para as pessoas o suporte que elas, às vezes, não conseguiam, não só para eles, como para familiares também, que eles não conseguiam em outros lugares, e que impactava muito até nessa percepção de ser seguro estar no trabalho ou não. Espero que a gente não viva outro momento igual a janeiro, mas em momentos críticos a gente tem que levar isso em consideração também. E a saúde ocupacional
uma parceira imprescindível para que as coisas funcionem melhor. Carol e Jane, eu tenho uma pergunta aqui, a gente está aqui mais para o final, né, do nosso evento, mas eu tenho aqui uma pergunta que o que a gente faz com pessoas próximas dentro do escritório, talvez até nesse grupo tenha também, que são anti-vacina. Então, eu trabalho numa empresa relativamente pequena aqui no Brasil, está em vários países, mas no nosso escritório eu tenho na minha família, apesar de termos sido fortemente impactados pela pandemia, e em todos os lugares nós temos alguém contra a vacina, né? Então, que orientação vocês como médicas dão para que a gente possa manter a saúde mental da família, dos ambientes de trabalho? É uma coisa que a gente tanto quer, né? Melhorar o clima e tal, mas às vezes tem alguém pregando, ou às vezes alguém que é contra a vacina e é discreto, ou às vezes prega também contra a vacina, e vocês já falaram que é uma das ferramentas mais eficazes, se não a mais. E como que as empresas, que tipo de orientação vocês dão para as empresas, porque sempre a gente vai se deparar com um perfil desse, né? E no mundo de hoje, que tudo pode levar um processo nas costas, né? A gente, né, deixar de contratar ou deixar de promover alguém porque a pessoa não tem a vacina ou não quis tomar a vacina é complexo. Então, assim, a gente que fala com muitas empresas, isso é um assunto que ninguém sabe como lidar. E todo mundo pisa em ovos e ouve várias orientações diferentes e tomadas de decisão que foram muito custosas. Tá? Então, que tipo de orientação vocês dão? Lembrando que a gente percebe que o movimento das empresas, pelo menos com as quais a gente conversa mais, é tudo muito dentro do voluntário, do retorno gradual, de não exigir as coisas. E eu acredito que a vacina entre nesse ritmo de a pessoa decide, não uma exigência da empresa. Mas aí depende da organização, da cultura e até da nacionalidade da empresa. Algumas imposições existem e os gestores, como vários de nós aqui, ficamos numa saia justa. E aí temos inúmeros casos que a gente pode relatar. Eu queria saber, em termos gerais, que tipo de orientação vocês dão. Pode começar, Gina. Vai lá, Carol. Olha, o que eu tenho percebido é que nesse grupo de, entre aspas, antivacinas, existem perfis muito diferentes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para prestar atenção é isso, por mais que para a gente, principalmente a gente que viveu muito na pele tudo que aconteceu, parece que ouvir alguém falar que não quer se vacinar ou pregar contra a vacina chega a dar um sentimento negativo, né? Mas nem sempre é uma coisa tão negativa assim. Então, eu vejo meio como uma coisa espectral. Então, acho que do espectro mais tranquilo é aquela pessoa que está desatenta, que ela não é antivacina, ela não tem convicção nenhuma, mas ela não foi atrás de tomar a segunda dose, ou de tomar um reforço, etc. E que esses a gente consegue ver, e eu tenho até trabalhado junto com a saúde ocupacional nesse sentido, que a gente tem uma resposta a estímulos, às vezes, muito tranquilos, assim, muito fáceis, como campanhas nos canais de comunicação interna da empresa, algumas atividades criativas, a gente está pensando em fazer alguma coisa do tipo, mande sua foto com o seu cartão de vacina, a melhor foto vai, o grupo que manda mais fotos vai ter alguma... A gente está tentando pensar em formas criativas de estimular essas pessoas que estão desatentas à vacina, não só a se vacinar, mas também de enviar o comprovante para a empresa, porque a gente sabe que muita gente se vacinou, mas a gente tem menos comprovantes lá na saúde ocupacional do que a gente sabe que ocorreu. Tem aquele intermediário que ele está nesse momento com uma convicção de que, por causa de tanto bombardeio de informação que recebeu, principalmente de falta de segurança, que acabou se convencendo que não deve se vacinar, mas que não é aquela convicção imutável, que é absolutamente radical, e que esses você precisa trabalhar com dados científicos. Eu acho que mostrar material de qualidade, que realmente traga coisas que são fáceis de entender, como aquele gráfico que eu mostrei, né, que não precisa entender muito de artigo científico para ver a diferença, você pode conseguir algum sucesso.
Agora, tem aquele que tem aquela convicção que não é suscetível a argumento. É uma necessidade muito mais de ser contra, de polemizar, do momento até político que a gente está vivendo tem a ver com isso também. Então, esses eu acho bem mais difícil a gente conseguir algum sucesso. E eu, pessoalmente, Carolina, eu não compro briga com esse tipo de gente. Eu prefiro discutir com esse do meio para trazer argumentos, porque eu percebo que aquela pessoa com argumentos certos, ela pode se convencer porque ela ainda mantém alguma funcionalidade, do que tentar convencer os inconvencíveis, né? Porque aí você acaba dando visibilidade para os argumentos absolutamente estapafúrdios que às vezes surgem. Então, a gente tenta fazer isso. Felizmente, eu pelo menos não fui chamada aqui ainda da empresa para nenhuma discussão no sentido de me ajuda a convencer essa pessoa que não se vacinou, mas a minha opinião pessoal é que se a pessoa não quer se vacinar, é uma convicção dela, já conversou e etc., e ela é discreta, ela guarda a sua opinião pessoal, e eu acho que tem que ser respeitada, com as orientações de ambientes, talvez usar máscara, em algumas situações mais particulares, mas eu não acho, isso é opinião pessoal, nem não passamos por isso aqui no Fleury, mas eu não acho que deva ser aceitável que a pessoa faça campanha de vacina na empresa. Eu acho que, assim, obrigar a pessoa a se vacinar, jamais. Agora, obrigar que ela respeite o código de conduta da empresa, assim como a gente não quer que tenha na empresa pregação religiosa abertamente, não quer que tenha discussão política, briga por causa do time de futebol, eu acho que a gente também não deve aceitar que haja pregações publicamente em relação à não vacinação. Agora, respeitar a opção individual da pessoa sempre. Só uma pergunta, nesse caso de uma empresa de 100 pessoas, que tem 2 ou 3 que não querem se vacinar e sejam discretas, o risco é maior, tecnicamente, o risco é os 95, 97 que estão vacinados, ou é o risco dessas 3 ou 5 que estão sem a vacina? Onde está o risco maior? Nas contas, o risco maior é para ela própria. Para as que não se vacinaram, assim, né? Porque uma coisa como a gente está diante de vacinas ainda nesse momento, que a gente já tem bem claro que elas protegem contra casos graves, óbitos, e também agora que a gente vê contra casos sintomáticos, a gente não tem ainda nenhuma vacina que a gente afirme com segurança que ela diminui a excreção viral de um assintomático, por exemplo, e diminua a transmissão. Então, eu vacinada, eu posso também estar infectada assintomática e transmitir para alguém suscetível. Então, também eu não posso usar esse argumento que, olha, você não vacinado vai trazer mais vírus para dentro da empresa do que os vacinados, porque as vacinas ainda não fazem isso. Por outro lado, se você tem 2, 3 pessoas, também não são elas que vão iniciar um surto na empresa. Se você tem 50-50, já é mais complicado, porque você pode ter surtos e absenteísmo e todos os problemas. Mas quando são poucas pessoas, o risco maior é para ela, porque ela que está desprotegida da hospitalização, do caso mais grave e do óbito. Então, isso tem que ficar bem claro também, a pessoa não é que é ela a ameaça, eu acho que é uma ameaça para a empresa, do ponto de vista geral, não estimular e não monitorar de jeito nenhum a vacina e ter uma população pouco vacinada proporcionalmente. Mas ter casos individuais de quem não se vacina, eu acho que é mais arriscado para a própria pessoa do que para a comunidade da corporação de modo geral. Agora, os discursos podem ser muito tóxicos e muito nocivos, então eu acho que esses precisam ser contidos se eles ultrapassarem determinados limites que a própria empresa tem que trabalhar, né? Alexandre, se eu puder acrescentar, acho que a Carol já fez toda uma explicação bastante clara com relação aos aspectos técnicos. Claro que toda empresa tem uma série de regras e algumas, inclusive, têm normas em que você está exigindo a vacinação. Mas esse aspecto, ele é importante. O fato de você ter tomado a vacina, ele não zera a possibilidade de você se contaminar. Ele diminui muito a chance de você ter doença, expressar essa doença, ter sintomas graves, hospitalizações, óbitos, como a gente falou. Mas ele não impede totalmente o fato de você se infectar. Então, o argumento de que essa pessoa não vacinada poderia
estar contaminada, ele não é tão válido, porque você mesmo vacinado também poderia, entendeu? Agora, o aspecto principal é a parte educacional, de se tiver qualquer sintoma, não ir, o aspecto de você sempre tentar usar máscara e todos esses cuidados que nós colocamos. Agora, a gente sabe que do ponto de vista regulatório, você pode estabelecer algumas regras e exigir a vacinação. Isso vai depender da orientação das empresas, tá? Mas tem que tomar cuidado com relação ao teu argumento, muito porque temos as evidências, mas a gente sabe que mesmo hoje 75% da população brasileira tem as 2 doses e nós tivemos um surto muito grande de Ômicron, mas lembrando que esse surto de Ômicron, felizmente, o número de óbitos foi bem menor. Então, a vacina protege, a educação é fundamental, a argumentação para que as pessoas se vacinem, ela sempre tem que estar presente, como a Carol bem colocou, mas não tem como realmente você dizer que se a pessoa estiver vacinada, ela não será contaminada. Isso não... Todas as evidências dizem que você tem uma menor chance, mas não tem você como garantir, muito porque você tem variantes, né? Então, você pode estar protegido contra uma variante, mas surgem outras variantes, e esse é algo que o tempo inteiro a gente está avançando em relação ao conhecimento. Muito obrigado aí pelas respostas de ambas. Nós passamos já alguns minutos, várias pessoas estão saindo já do evento, mas se vocês quiserem fazer dar algumas palavras aí finais, e, por favor. Queria aqui agradecer, né, a todos que ficaram, essa interação foi muito positiva, a gente conseguiu aqui colocar alguns aspectos, não só de Covid, mas os dilemas do retorno, a questão de doença mental, a questão de necessidade de equilíbrio. Então, foi muito bacana, super agradeço Alexandre, Uras, todo mundo que esteve aqui conosco, foi um prazer, eu espero que a gente tenha contribuído com algumas informações para vocês. E a Carol, como sempre, trazendo todos os aspectos aqui de conhecimento, e eu agradeço. Bom. Eu também gostaria somente de agradecer ao convite à equipe da organização, a sua pessoa, Alexandre, por nos convidar. É muito gratificante a gente ver as pessoas interessadas em discutir isso de um ponto de vista mais técnico. Agradecer também a Jeane pela satisfação e a confiança de acompanhá-la nesse evento aí, uma pessoa tão inspiradora, vocês conhecem tão bem quanto eu, e colocar à disposição, vocês têm aí meu e-mail que eu deixei no fim da apresentação, para qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou à disposição como médica, assim como nós no Fleury estamos à disposição como corporação. Muito obrigado às duas. Acho que no mundo de hoje, a informação embasada e com embasamento técnico e com experiência faz muita diferença. Esse público aqui é um público não muito massivo, mas é um público diferenciado e que muitos de nós somos multiplicadores, lideramos pessoas. Então, acho que saiba que a partir desse grupo vocês também estão atingindo um público maior. E essa orientação que vocês estão dando para a gente é muito valiosa, né? E é por conta de vocês que a gente tem conseguido, pessoas da área de saúde ou que trabalham com gestão de saúde, é que a gente tem conseguido passar nesses últimos 2 anos e depois de tanta turbulência, né? Então, mais uma vez, agradeço a vocês e um abraço especial ao Dr. Celso Granato, tá, Carol? E a todos aí do Fleury. Muito obrigado. Obrigado, doutora Jeane. Obrigado, doutora Carol. Vamos torcer para a pandemia estar acabando e vamos trabalhar para isso também. Tchau, tchau.